Vamos abrir a palavra do Senhor na epístola de Judas. Nós leremos apenas os versículos de 17 ao 23. Leiamos a palavra do Senhor. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Meus irmãos, João Calvino dizia que o verdadeiro pastor deve ter duas vozes. Uma para chamar as suas ovelhas ao arrependimento, ao seio da comunhão, e outra para afugentar os lobos devoradores. A mensagem do Evangelho, todo o Evangelho, sempre foi uma mensagem de reconciliação. Eu acredito que não há um exemplo melhor de reconciliação do que a própria família. Inclusive, o autor dessa epístola é um dos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não o outro Judas, o traidor. Jesus possuía alguns irmãos, um deles se chamava Judas, que veio a converter-se após a morte e ressurreição de Cristo. E quando eu falo de família, é porque Judas está seguindo o exemplo realmente do verdadeiro pastor, do bom pastor, que é Jesus Cristo. E nessa carta nós podemos ver o quanto que Judas parecia até mesmo com o seu irmão, Cristo Jesus. Assim como Cristo expulsou os mercadores do templo, e também chamou os fariseus por aquilo que eles eram, de hipócritas, mas ao mesmo tempo, Jesus também pregou, levou a palavra, ensinou, curou e libertou aqueles que eram pobres e aqueles que eram pequeninos. Judas faz algo muito semelhante. Nos versículos anteriores, ele faz uma grande exposição sobre aqueles que eram ímpios, que estavam na igreja, para afugentar essas pessoas da igreja do Senhor. E logo em sequência, no texto que nós lemos, nós vemos Judas não apenas afugentando aqueles que eram ímpios, mas também consolando e ensinando aqueles que estavam no caminho do Senhor. Ao mesmo tempo que ele afugenta os ímpios, ele também reforça aqueles a quem ele amava, aqueles quem ele chamava de irmãos, a permanecerem firmes na fé. O tema de nosso sermão nesta noite é permaneça firme. E eu gostaria de trazer aos irmãos 3 práticas que nos fazem permanecer firmes na palavra do Senhor. E a primeira dessas práticas é lembrando. Como eu disse, depois de um longo discurso sobre os infiltrados e falsos mestres na igreja, onde Judas traz exemplos do Antigo Testamento
profecias que só existiam na tradição e diversas acusações muito polêmicas e pesadas sobre incredulidade, sobre idolatria, sobre promiscuidade, o que na nossa cultura hoje nós chamaríamos de exposed, né? Expondo aqueles que estão em pecado, escândalo e etc. na igreja. Depois que Judas gasta praticamente metade da sua carta nesse período, ele volta mais uma vez os seus escritos àqueles que eram fiéis e poderiam, talvez, ser enganados por falsos mestres. O que Judas faz, a partir do versículo 17, é o seguinte: o intuito dele é que, independente do que você tem ouvido, independente do que esses falsos mestres e ímpios têm feito, independente das acusações que você tem recebido e das coisas perversas que esses homens maus fazem, permaneçam firmes. Eu irei mostrar para vocês formas de vocês se manterem firmes e resistirem a esses ímpios, a esses falsos mestres, a esses falsos pastores, aqueles que não amam ao Senhor, aqueles aos quais ele chama de sonhadores alucinados, aqueles ímpios disfarçados de crentes, os lobos em pele de cordeiro. E a primeira dessas práticas que Judas ensina para essas pessoas é a prática de lembrar. Muitas vezes nós entendemos a ideia de lembrar como se fosse simplesmente algo natural. Alguém tem uma boa memória ou não tem uma boa memória. Mas não é bem isso que se trata a questão da memória, da lembrança. Porque se fosse simplesmente algo natural, que a pessoa nasce com uma boa memória ou sem, as pessoas não fariam palavras cruzadas no passado, não jogariam xadrez para melhorar a memória, ou não tomariam remédios, ou faziam exercícios, né? Então sim, a memória pode ser algo aprimorado. Ela não é necessariamente algo intuitivo. Então, da mesma forma que as pessoas tomam remédio para ter uma memória melhor, exercitam a sua mente para que elas possam ter uma melhor memória, dessa mesma forma, nós devemos nos esforçar para lembrarmos das orientações que foram dadas pelos apóstolos, na palavra de Deus. E meus irmãos, graças a Deus, que todas essas palavras estão escritas na Bíblia. Tanto as palavras dos apóstolos, como as palavras de Cristo. A primeira coisa que um cristão deve fazer para não ser enganado por um falso mestre, falso profeta, ou um ímpio disfarçado de crente, é conhecer a palavra do Senhor, é conhecer as Escrituras. É conhecendo a palavra de Deus que nós sabemos que em Deuteronômio 13 é dito que por mais que profetas façam milagres, por mais que profetas digam profecias, só que ao mesmo tempo pregarem outros deuses, nós não devemos ouvi-los. Independente do milagre que é feito, independente do profeta ter descoberto seu CPF, independente do profeta saber seu nome, independente de alguém que você conheça ter sido curado por aquela pessoa, independente de você ter recebido uma grande bênção financeira, ou alguém ter recebido uma grande bênção, independente dessas coisas, se aquele que se diz um servo de Deus não prega o evangelho genuíno, prega antes a outros deuses,
esse pregador deve ser rejeitado, independente dos sinais. Depois você leia no conforto da sua casa, Deuteronômio 13, de 1 a 8. E se você tem dúvida de quais são esses deuses desses falsos mestres, não há deuses que sejam mais pregados no nosso século, além do nosso Senhor, que não seja o dinheiro, os próprios prazeres e a própria glória humana, as suas conquistas. Se você conhece algum pregador que diz que você pode comprar a Deus com seus dízimos, ou então que você pode satisfazer as suas vontades carnais, e você vai continuar sendo amado por Deus, sem precisar se arrepender dos seus pecados. Estou falando de igrejas como, por exemplo, as que têm explodido em grandes cidades, como igrejas homossexuais, que atendem à cultura da ideologia de gênero. Ou então, se você tem ouvido mensageiros desses deuses, que pregam que você pode conquistar todas as coisas nessa terra, e não necessariamente dar a glória de Deus para essas coisas, esses homens têm pregado a outros deuses, e é a palavra de Deus que nos mostra que isso é incorreto. É também Cristo que nos disse em Mateus 6, que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E é Paulo que nos ensina em Filipenses, que assim como Cristo se esvaziou da sua glória, e se comportou como um servo humilde, nós devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo, e também sermos humildes, e não servir na igreja em busca da própria glória, e não buscar ser um grande empresário para a sua própria glória, mas sim para a glória de Cristo. Não é para você se enriquecer e se autopromover em prol das suas conquistas, mas sim para que o nome de Deus seja glorificado e que você possa servir ao reino. E é também esse mesmo Paulo que em Romanos 13 nos orienta a nos afastarmos dos ciúmes, dissoluções e diversas perversidades de uma vida de pecado. É conhecendo a palavra de Deus que você pode resistir a sermões que não pregam a Cristo. Então você precisa meditar na palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, porque quanto mais você lê, medita e conhece, mais é fácil de você lembrar. Não é à toa que em Josué nós vemos a orientação que o próprio Deus dá para Josué: não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite. E o próprio Salmo 119, uma grande ode à palavra de Deus, ao amor à lei do Senhor, diz que a lei do Senhor é o nosso prazer. Toda a palavra de Deus nos chama constantemente a conhecer a Deus, ao Senhor, aos seus mandamentos, os seus feitos, as suas bênçãos, as suas ordenanças. Quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você guarda a palavra no seu coração, menores são as chances de você ser enganado. Talvez você esteja pensando: mas mente e coração são coisas diferentes. Talvez você pense que a sua memória, ela é apenas algo racional e não algo que você sente. Mas, meu irmão, o que as Escrituras nos diz, o que a Escritura nos diz sobre coração, é diferente do conceito que nós temos. Na nossa cultura, nós temos o conceito de interpretar coração como se fosse simplesmente os nossos sentimentos. Mas para um judeu, como Judas, ou como Pedro, como João, como Paulo, ou até mesmo como Cristo, a ideia de coração não é essa. A ideia de coração é o homem interior, é tudo aquilo que está dentro de você, é o seu pensamento,
é os seus sentimentos, são as suas vontades. Quando você pensa de maneira pecaminosa, você está pecando no seu coração. Quando você tem sentimentos pecaminosos por alguém, você também está pecando no seu coração. E quando você tem vontades pecaminosas, você também está pecando no seu coração. Para a palavra de Deus, existe homem interior e homem exterior. O exterior fala da nossa aparência, da nossa matéria, da nossa carne, e o homem interior, simbolizado pelo coração, ou se você preferir, as suas entranhas, aquilo que está dentro, é relacionado a tudo aquilo que você pensa, sente ou deseja. Então, guardar a palavra no seu coração não é simplesmente ter uma memória afetiva da igreja. Ai, como era bom ir para a igreja e cantar aqueles hinos. Eu tenho um sentimento tão gostoso quando eu lembro, quando eu era criança, quando eu era mais novo, e cantava aqueles hinos na igreja. Era tão bom quando eu fazia parte da mocidade, estava com aquelas pessoas. Era tão bom ouvir um sermão que me falava sobre a bondade de Deus, ou então sobre meus pecados. É tão bom sair daqui com aquele sentimento de que eu fui edificado. E realmente tudo isso é muito bom. Sentimentos são muito bons. A gente não pode excluir isso da nossa vida. Mas não se vive apenas de sentimento. A palavra não tem que ser guardada simplesmente como uma sensação no seu coração. Você tem que sair daqui hoje lembrando o que foi pregado, aplicando a palavra no seu coração, lembrando as músicas que você cantou e como elas edificaram você, o quanto que você aprendeu, e não simplesmente achando que o sermão foi bonito. Em partes isso também é minha responsabilidade, né? Ser claro no que eu estou falando, para facilitar a memória dos irmãos, mas isso é algo que nós devemos exercer. Mas além disso, ele não está falando que nós devemos lembrar apenas de toda a Bíblia. Judas está falando que de fato nós devemos meditar na lei do Senhor e lembrar dela como um todo, assim como possível. Mas também ele está falando de uma mensagem específica, que é a mensagem de que viriam homens maus no meio da igreja. Judas está dizendo para aquelas pessoas que estavam passando por esse momento desses falsos mestres. Meus irmãos, lembrem que o próprio Senhor nos disse que esses homens viriam. Meus irmãos, essa é uma maravilha do cristianismo. Ninguém está aqui enganado. Cristo não enganou ninguém com uma promessa de vida perfeita, sem dificuldades e inimigos. Cristo não prometeu isso a ninguém. Muito antes disso, Cristo alertou sobre tempos maus, sobre desastres, sobre cataclismos, sobre guerras, sobre conspirações, sobre homens maus. Cristo nos orientou a tomar a nossa cruz e segui-lo. Disse que passaríamos por aflições, mas para termos bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Pois por mais que Cristo tenha sido morto, ele vive para sempre, pois ele venceu a morte, e assim como ele venceu e ressuscitou, nós também iremos ressuscitar um dia. E segundo Judas, esses homens maus surgem desde o tempo de Enoque, e surgirão desde o fim dos tempos como inimigos da igreja, inimigos de Deus, e consequentemente nossos inimigos. Cabe a nós resistir, sendo a primeira forma de resistência a falsos mestres, a falsos membros da igreja, a ímpios disfarçados,
lembrar-se do que foi dito, lembrar-se da palavra de Deus. É nosso dever conhecer a palavra de Deus e guardá-la em nosso coração. Porque pensa o seguinte: imagine que chega um momento da grande tribulação, e nós passaremos pela grande tribulação. E suponhamos que nesse período a palavra de Deus seja proibida, porque nós vivemos em um século muito bom. Você pega um aplicativo, você abre, está cheio de devocionais, dicionários, Bíblia digital em várias versões que você quiser, várias versões escritas da palavra de Deus, Bíblia de estudo, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora, Bíblia do adolescente radical, do adolescente conservador, diversos formatos da Bíblia. Mas imagine que de repente todos os aplicativos de Bíblia são banidos, porque eles se tornam nocivos e tóxicos à sociedade. E todo aquele que for pego com uma Bíblia tem que ser preso, como já acontece em alguns países. Como que a gente vai se apoiar? Você consegue pregar a palavra de Deus para alguém? Ou você consegue meditar na palavra de Deus sem ter ela de maneira física, como você tem o formato digital? Isso é muito necessário na nossa vida. Porque se acontecer um problema desse tipo, como muito em breve virá, nós vamos precisar estar preparados. E por mais que você tenha uma Bíblia escondida no porão da sua casa, caso aconteça um problema desse tipo, você não vai poder andar com ela na rua. E quando você for pregar com alguém, você não vai poder usar a sua Bíblia física. Então você deve guardar a palavra de Deus no seu coração e estar sempre pronto para responder às pessoas. Lembre-se que os ímpios disfarçados, como estão no versículo 19, não têm o Espírito Santo. Então eles não têm obrigação nenhuma de ser benevolentes com você. Então não espere misericórdia daqueles que são usados por Satanás para perseguir a igreja. Esteja preparado. Estando preparado, além de lembrar da palavra de Deus, é necessário que coloquemos as nossas ansiedades, os nossos medos e todos os nossos desejos diante dos pés da cruz em oração. O que nos leva ao nosso segundo ponto, que é: permaneça firme, orando. Um pássaro não pode voar apenas com uma de suas asas. E caso você pergunte a um pássaro: pássaro, qual asa sua é mais importante? O pássaro não saberá te responder. Não só pelo fato dele ser um pássaro, mas também porque a sua pergunta não faz sentido, porque ele não consegue voar apenas com uma asa. Da mesma forma, a oração é tão importante quanto conhecer a palavra. O versículo 20 nos fala de edificar-nos em oração. Essa ideia de edificar-nos no oração é algo que deve ser feito constantemente, com frequência. É algo que você faz hoje, é algo que você faz amanhã, é algo que você faz depois de amanhã. E isso que você faz vai edificando você no seu dia a dia. E a oração tem esse efeito. A oração tem o poder de mudar você. Quanto mais você ora, mais você é transformado, é tocado, é moldado para ser um cristão que reflete cada vez mais a glória de Cristo, cada vez mais parecido com o nosso Senhor. Afinal, esse é o propósito do Espírito Santo, como eu já preguei aos irmãos aqui: aperfeiçoar-nos em santificação, para sermos cada vez mais imagem e semelhança
de Deus. A ideia de oração aqui no texto é muito curiosa, porque é uma coisa muito incomum no nosso idioma. É algo que você faz, mas ao mesmo tempo você sofre aquilo. É a ideia de algo que você está fazendo, mas você está sendo transformado por outro. É como se fosse uma ação passiva. Porque na verdade, você ora, mas quem age em você é o Espírito Santo. Mas diferente de muitas doutrinas que nós vemos por aí em outras denominações, o texto não está falando de você orar em línguas inexprimíveis, de uma forma que você é edificado num idioma que você não conhece, de maneira mística. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto não está falando de ser edificado pelo Espírito Santo por meio de um idioma desconhecido. As religiões pagãs têm um nome para isso, se chama mantra. Você ora ou canta algo que você não entende e você é edificado. Isso não é cristianismo, isso é paganismo. Quando Judas fala de orar no Espírito, ele está relacionando que nós devemos ser moldados pelo Espírito. O mesmo tipo de oração e gemido que nós vemos em Romanos 8. Se você já leu o livro de Romanos, você vê que no capítulo 8, Paulo, ele dá vários exemplos de gemidos. Ele fala do gemido da criação, que geme pela manifestação dos filhos de Deus. Mas os animais, tudo bem, uma vaca ela pode mugir, né? Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando que toda a criação espera ansiosamente pelo momento em que os filhos de Deus serão restaurados, remidos, e toda a criação será restaurada como era antes do pecado. Porque não foi só nós que fomos corrompidos, toda a natureza foi, os animais, as plantas. Se você lá já leu Gênesis, você sabe que cardos, abrolhos e pragas só apareceram depois da queda do homem. Então, quando Paulo fala de gemidos da criação, ele está falando que a criação espera para ser restaurada. E ele também fala dos nossos gemidos. Só que você não sai pela rua gemendo para que você seja santificado ou então adotado por Deus. Ele fala que nós, como filhos de Deus, ansiamos pelo momento que nós vamos deixar de pecar e nos tornar cada vez mais parecidos com Deus. É disso que se trata o arrependimento. O arrependimento nada mais é que um gemido da sua alma diante de Deus, clamando: Deus, me perdoe, me ajude a ser cada vez mais semelhante a um filho seu. Me redima, me cure, me restaure. Da mesma forma também que nós clamamos para sermos restaurados e vivificados pelo poder do Espírito. Então essa ideia de gemido em Romanos 8 não é uma ideia literal, é uma alegoria para um sentimento. E Paulo também fala isso do Espírito Santo. Mas não é como se o próprio Deus gemesse por você. Paulo está falando que o Espírito Santo ama você, se relaciona com você, zela por você, se preocupa com você, e por se preocupar com você, ele intercede por você junto a Deus, para que você se torne mais santo. Da mesma forma que Cristo intercede por Deus, intercede por nós, diante de Deus, pelos nossos pecados. Você sabe que Cristo intercede por você diante de Deus o Pai, por conta de seus pecados.
mas da mesma forma você ora pelos seus pecados, não é? Ou seja, da mesma forma que Cristo intercede pelos seus pecados, mas ao mesmo tempo você ora pedindo perdão, você deve orar pela sua santificação, você deve orar por mais sabedoria, você deve orar para que você demonstre cada vez mais os frutos do Espírito Santo, por mais que o Espírito Santo já faça isso junto a Deus. Paulo e Judas estão falando da mesma coisa, e essa coisa não é um dom místico de uma língua inexprimível, aonde você não sabe o que está orando, mas Deus sabe e você vai ser transformado. Eles estão falando que da mesma forma que o Espírito Santo e Cristo intercedem por você, você também deve clamar a Deus, para que você seja edificado em sua língua, para que você seja aperfeiçoado. E isso é tão verdade que no versículo 21, ele fala de guardar-se no amor de Deus. Mas nós sabemos que é o próprio Deus que nos guarda em seu amor, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e se Cristo não nos amasse, nós não teríamos ido ao seio da comunhão, se não fosse a misericórdia de Deus, porque é Ele que nos leva para a vida eterna, é Deus o Pai que nos guarda em amor, e nós devemos descansar nesse amor. Então nós devemos descansar no amor que já nos foi dado, pedir perdão pelos nossos pecados, sabendo que Cristo já intercede por nós, e ao mesmo tempo orarmos, pedindo para sermos edificados, sabendo que o Espírito Santo faz a mesma coisa. Ora, o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai, para que sejamos santificados, que cresçamos espiritualmente. Mas como? Como que eu vou pedir perdão, descansar no amor de Deus e ao mesmo tempo pedir por crescimento espiritual? Parece uma pergunta difícil, mas é muito fácil. É por meio da oração, meus irmãos. É por meio da oração. Tudo quando pedir, diz, em meu nome eu farei, foi o que Cristo disse. E quando ele fala de tudo, é tudo concernente à vontade divina. E a vontade divina é que sejamos cada vez mais semelhantes a Deus, a sua imagem e semelhança. Quando Cristo falou de atender às nossas vontades, Ele não estava falando dos nossos desejos egoístas e pecaminosos. Ele não estava falando das vontades que muitas vezes nos fazem desviar do caminho do Senhor. E é por isso que muitas vezes as nossas orações não são atendidas, porque nós não sabemos orar como convém. Talvez você não tenha o emprego que você quer ainda, e o emprego que você está orando a Deus, porque talvez se você conseguisse esse emprego, você o tornaria um ídolo, e deixaria de amar ao Senhor. Talvez você ainda não tenha casado, porque o seu coração está em satisfazer os seus desejos carnais, e não em glorificar a Deus com a sua família, e demonstrar o amor de Cristo. Talvez você tenha sido reprovado em uma aula, em uma prova, para que você precisasse aprender que não é a pessoa mais inteligente ou sábia da sua sala. E que você precisa glorificar a Deus até mesmo com seus conhecimentos. Talvez você esteja enfermo para aprender que Deus é Deus até mesmo do seu corpo e da sua carne. E que a sua vida não está nas suas mãos, no seu empenho,
na força do seu braço, naquilo que você consegue fazer, mas sim em depender de Deus. Você pode orar por todas essas coisas, mas o seu coração deve estar alinhado com os propósitos divinos. Caso contrário, de fato, Deus não vai atender as suas orações. Então, toda vez que for levar algo em oração a Deus, pense nas motivações do seu coração, para saber se de fato você está fazendo aquilo para glorificar o nome do Senhor, ou então para as suas próprias vontades. E assim como nós devemos conhecer a palavra de Deus, para lembrarmos dela e escapar dos enganos, e também devemos ter uma vida piedosa de oração, em relacionamento com o Espírito Santo, para cada vez mais demonstrarmos santidade, piedade. Nós também devemos dedicar a nossa vida em transbordar isso a outros irmãos, porque a oração muda você, mas muitas vezes os seus irmãos não dedicam tanto tempo e não estão tão maduros na fé como talvez você esteja, e os seus irmãos na fé precisam também ser aperfeiçoados, e muitas vezes eles vão depender de você, de alguém que esteja próximo, porque ele não consegue sozinho, assim como no início da fé também você não conseguiu, e você dependeu de alguém que o discipulasse, que o amasse, que ensinasse. Por isso nós vamos ao nosso terceiro ponto, que é compadecendo. Judas diz no versículo 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E meus irmãos, o autor não está falando nada novo. Não há nada de novo na mensagem de Judas. Vocês devem compadecer uns dos outros. Se você conhece a história da igreja em Atos, você percebe que Judas está muito próximo das orientações dele, daquilo que a igreja de Atos fazia. A igreja de Atos meditava na doutrina dos apóstolos, orava e também gastava tempo em comunhão. Eles meditavam na palavra, ou seja, lembravam da palavra, eles dedicavam a sua vida orando e também se preocupando uns com os outros. Não há nada de novo nessa mensagem. Por mais que o evangelho seja boas novas, ele não se trata de uma mensagem inédita, mas sim de algo que foi prometido há muito tempo, a promessa de salvação eterna em Cristo Jesus. Eu estou dizendo isso para que você saiba que não precisa de novas revelações, você não precisa de novas profecias, você não precisa de livros de seitas extra-bíblicos, como o livro dos Mormons, os livros da Ellen White, ou coisas que têm conteúdos que não são a palavra de Deus, mas antes são heresias. Se alguém vier com uma mensagem a você que não está na palavra de Deus, nós devemos renunciá-la, como Paulo já havia nos orientado em Gálatas 1:9. Se alguém traz uma mensagem que não é o evangelho, essa mensagem deve ser descartada. Por isso, esteja muito atento à literatura cristã que você consome. Esteja muito atento aos livros que você consome, para saber se de fato é uma teologia saudável. E se você tem alguma dúvida se aquele livro é de uma teologia saudável ou não, consulte o seu pastor. Eu tenho certeza que o reverendo Bruno vai amar orientar vocês quanto a essa questão, porque ele vai ter muito menos trabalho direcionando você ao que você tem que ler,
do que direcionando você que aprendeu coisas erradas. Assim como lembrar-se da palavra de Deus era uma ordem, compadecer-se das pessoas também é uma ordem. Judas está dizendo: ame as pessoas que estão em dúvida. Havia pessoas na igreja nesse período que estavam em dúvida: será que esses falsos mestres são falsos mesmo? Será que essas pessoas realmente não pregam a palavra? Ou será que são os anteriores que estavam errados? Essas pessoas não conseguiam discernir o que era bíblico e o que não era bíblico. É comum que às vezes no início da fé nós tenhamos dúvidas e estejamos despreparados. E Judas nos ensina a não descartar essas pessoas, porque as pessoas na igreja de Cristo não são descartáveis. Ele nos ensina a ter compaixão sobre essas pessoas, porque o Evangelho também é sobre transbordar o amor de Cristo a outros. Cristo salvou você, Cristo usou a sua vida para transformar a sua família. Cristo te tirou da morte para a vida e te colocou numa condição livre dos pecados que você cometia, te deu uma iluminação para que você conheça a palavra. Como que você vai guardar tudo isso apenas para você e não vai anunciar o Evangelho a outra pessoa? É nosso dever levar um Evangelho genuíno aos outros. A mensagem do Evangelho não é para que seja cada um por si. Como eu disse no começo, todos nós somos uma grande família e devemos exercer compaixão, principalmente com aqueles que estão sendo enganados. Existem pessoas no nosso meio que são imaturas na fé, que são levadas por qualquer vento de doutrina e não sabem exatamente o que decidir. E nós devemos nos esforçar para colocar essas pessoas nos trilhos, assim como outras pessoas se esforçaram por nós. A ignorância não é desculpa para pecado. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque aqueles que estão sendo enganados por falsos mestres, eles também estão indo para a condenação eterna. A pessoa que continua em uma igreja, achando que o evangelho genuíno é comprar bênçãos de Deus por meio de seu dízimo, elas estão sendo orientadas por meio de uma palavra gananciosa, por meio de um Deus manipulador. Não é o Deus das Escrituras. E por mais que essas pessoas estejam sendo enganadas, elas também estão indo para a condenação. Se você conhece um pouquinho de legislação, você sabe que existe o homicídio culposo e existe aquele que não é culposo, aquele que é doloso, aquele que é com intenção, aquele que é sem intenção, mas os dois são crimes. Da mesma forma, o pecado por ignorância não deixa de ser pecado, até porque, se nós não conhecemos a palavra de Deus, a culpa é nossa, meus irmãos. Porque é uma ordem lembrar da palavra de Deus. Então nós devemos dedicar-nos a conhecer a palavra de Deus. E se você não faz isso, se você vive uma vida de ignorância, você também está, de certa forma, em condenação. E é necessário que você oriente essas pessoas, que você ame essas pessoas e tire dessa vida de ignorância para um evangelho
genuíno. É muito triste ouvir isso, né, irmãos? É triste ouvir que pessoas estão sendo enganadas e caminhando para o inferno. Mas é verdade. É verdade. E é nosso dever sermos instrumentos de Deus para tirar essas pessoas de lá. Claro, meus irmãos, que nós somos apenas instrumentos, não somos nós que salvamos a vida daquelas pessoas. O texto aqui é muito forte, fala de salvar aquelas pessoas, tirando elas do fogo. Mas Judas sabe que nós estamos dependentes da soberania divina. E existem muitas pessoas que de fato não sairão dessa ignorância, porque não são eleitos de Deus e de fato preferem continuar na sua ignorância, na sua ganância, seguindo a falsos mestres para conseguir o benefício. E essas pessoas serão condenadas, mas cabe a nós dedicar-nos cada vez mais a nossa vida a salvar essas pessoas, a pregar essas pessoas. Quando Judas fala de salvar, ele está falando sobre exercermos misericórdia sobre essas pessoas, a sobre envolvermos com elas, a sobre exortar essas pessoas, sobre aconselhar, sobre evangelizar essas pessoas. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa obrigação, nós devemos descansar em Deus, porque olha só o que ele diz no versículo 23. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele está falando de outros que, por mais que tenham sido advertidos, por mais que tenham rejeitado, que tenham sido aconselhados, acompanhados e etc., essas pessoas rejeitaram a fé. Essas pessoas que rejeitaram a fé, por mais que rejeitaram todas as orientações que você deu, que rejeitaram o bom aconselhamento, rejeitaram a orientação divina, por mais que essas pessoas tenham rejeitado tudo isso, nós devemos nos afastar dessas pessoas, porque é mais importante permanecermos santos do que sermos contaminados com o pecado de outros. É mais importante que temamos a Deus e sermos contaminados pelo pecado de outros, do que agradar as pessoas. Como o próprio apóstolo disse, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo muito sedutor. Nós vivemos em um mundo cheio de atrativos. E muitas vezes você vai evangelizar alguém, você vai exortar, aconselhar, se envolver com alguém, e essa pessoa, ao invés de aceitar aquilo que está sendo pregado, você é seduzido por aquela pessoa, você é seduzido ao pecado daquelas pessoas. E se você tem se envolvido com alguém emocionalmente, e essa pessoa tem seduzido a você para que você caia em pecado com ela, seja em adultério, em promiscuidade, fornicação, seja o que for, por mais que você ame essa pessoa, o ideal é que você se afaste dela, até que essa pessoa mude a postura dela. Se você não consegue lidar com o pecado e tem sido seduzido por aquela pessoa, você deve se afastar dela, para que você também não seja contaminado. E o mesmo vale para doutrinas. Se você tem dedicado a sua vida
parte da sua vida, a evangelizar os seus colegas de faculdade, ou os seus colegas de trabalho, mas você percebe que os ideais progressistas, que a ideia marxista, que afasta as pessoas do evangelho, e sim a uma vida materialista, se você percebe que tem sido seduzido a uma visão de mulher ou de homem desvirtuada do que a palavra diz, se você tem sido seduzido por ideais que são contra a palavra de Deus, o ideal é que você se afaste, porque isso tem sido perigoso para a sua fé. Você precisa conhecer mais a palavra para que possa responder a essas coisas, e você precisa orar mais para que você esteja mais santo, mais preparado, mais fortificado, para que você possa responder a essas seduções, para que o seu coração não seja tomado pelas seduções desse mundo, para que depois você cuide do coração daquela pessoa. Você deve estar preparado para pregar a outras pessoas e trazer elas para Cristo. Se você não está preparado para isso, seja conhecendo, ou seja, no seu íntimo, na sua santidade, o ideal é que você não se envolva demais com essa postura de pecado. Claro que você deve continuar respeitando e amando aquela pessoa. Claro que você deve continuar orando por aquela pessoa. Mas um relacionamento muito íntimo, muito próximo, que você percebe que conduz você ao pecado, você deve se afastar. E é sobre isso que é tratado a questão de odiar até mesmo a roupa contaminada pela carne. O que Judas está dizendo é que nós devemos odiar o pecado da mesma forma que nós devemos odiar as roupas sujas por excremento. Excremento de outras pessoas. Judas está comparando a nossa santidade com vestes puras e o pecado com a sujeira do nosso corpo, com os nossos excrementos, os nossos fluidos e etc. E você não deve contaminar a sua santidade, as vestes brancas que você recebeu de Deus, como está em Apocalipse, aqueles que são santos, com a contaminação deste mundo. Você não deve se contaminar com o pecado, e você deve odiar o pecado da mesma forma que você odeia os excrementos humanos, que contamina o seu corpo. Judas está orientando a igreja: evite qualquer contato com o pecado, de modo que não contamine você. Detestem o pecado como você teria detestado se as suas roupas estivessem sujas de excrementos de outras pessoas. Não se envolva com alguém que conduz você a uma vida pecaminosa. Fuja da aparência do mal, como está em 1 Tessalonicenses. Seja sóbrio e vigilante, como está em 1 Pedro. Não confie em você mesmo, achando que você é forte e que você não vai se contaminar. Não confie nas vontades da sua carne. Refugie-se em Cristo, pois mais vale agradar a Deus do que aos homens. Mais uma vez eu quero reforçar aos irmãos: é necessário que você ame ao próximo e que você pregue ao próximo. Mas é importante que você saiba o limite entre pregar ao seu próximo e se contaminar com os pecados do seu próximo.
Saiba até onde você pode ir sem viver uma vida de pecado. Como eu disse no começo, meus irmãos, o Evangelho é sobre família, é sobre preocupar-se uns com os outros, e é o que Judas está fazendo. Todas essas pessoas que poderiam ser enganadas, Judas está ensinando o que deve ser feito, e o que deve ser feito é conhecer a palavra de Deus, e consequentemente lembrar dela. É exercer constantemente uma vida de oração para ser transformado por Deus. E ao mesmo tempo amar aqueles que são mais fracos. Transbordar a sua fé para fora. Viver o Evangelho fora de você. Para trazer aqueles que estão enganados, tirando eles do caminho da condenação, para o caminho da luz, seguindo o mesmo exemplo de Cristo, que de fato se assentava com pecadores, mas não pecava com os pecadores. Não há fórmulas mágicas para o Evangelho, não há métodos milagrosos, conhecimentos antigos ou conhecimentos novos na palavra de Deus. A mensagem do Evangelho é simples e muitas vezes ela é óbvia. Demanda conhecer a Deus, ser aperfeiçoado em espírito e levar a palavra a outras pessoas, vivendo uma vida de comunhão.